Olá. E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Bom, vamos conversar sobre a questão das cirurgias, né? Aquelas que são orotraqueais, que tem a cânula que entra pela boca, ou às vezes tem sonda que vai pelo nariz, né? E normalmente, né, assim, as pacientes, né, que vão fazer cirurgia nem vê isso aí, né? Porque já estão anestesiados, já estão dormindo. Enfim, mais um detalhe interessante que passa despercebido ou desapercebido é com relação a... Antes de qualquer procedimento cirúrgico, nós assinamos vários papeizinhos, né, vários documentos. Um deles diz respeito à parte da anestesia. E anestesia, quando você, não sei se você já leu, mas ali tem a previsão de riscos graves, inclusive, de danos nas cordas vocais, né? Normalmente, de modo geral, as pessoas nem sequer leem essas coisas, né? Então, estão ali voltadas e interessadas na cirurgia, que vão assinando tudo que vem pela frente, tanto no hospital, quanto na área do anestesista ou na área do próprio cirurgião. Claro que quando nós estamos diante de profissionais qualificados, reconhecidos, etc. e tal, podemos assinar com tranquilidade, né? Confiança, tranquilidade e tal. Mas a verdade mesmo é que risco cirúrgico sempre vai existir, né? E aí isso vale a pena a gente falar um pouquinho sobre quando se trata de paciente que já tenha feito a cirurgia de mudança de voz. São aqueles dois tipos que vocês já sabem. A tireoplastia tipo 4, que é um esticamento das cordas vocálicas, e além disso também o estreitamento da traqueia. E existe também a segunda, que é a última, vamos dizer, que a medicina tem técnicas, vamos dizer assim, protocolos para realizar, que é a glotoplastia de Wendler. Então, assim, oi, Bê, tudo bem? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu quero perguntas que vocês, porventura, tenham a fazer com relação a esse tipo de abordagem. Então, qual é a abordagem? A abordagem é simples. Imagine, você vai fazer a sua transição, para superar aquelas fases todas, né, com relação a você se reconhecer, se identificar, iniciar a sua terapia, hormonização ou não, e por aí vai. Aí você já está decidida que vai partir para cirurgias. Aí você vai ter um tipo de planejamento cirúrgico que é o ideal fazer, é necessário fazer. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando se tratar de um planejamento cirúrgico que envolva cirurgia de mudança de voz, lembrando que tem dois tipos, tireoplastia tipo 4, glotoplastia de Wendler, quando envolver isso, você precisa ter uma atenção especial. Porque assim, quando você vai fazer uma cirurgia, existe um negócio chamado intubação, que é a colocação de uma cânula no interior aqui da tua traqueia para levar oxigênio junto com o anestésico para o teu pulmão. E mais a ventilação forçada, enquanto você não vê, ninguém vê nada disso, mas está acontecendo. Então é importante a gente ter noção do que acontece durante a cirurgia, para a gente não esquecer do quê? De que se você fizer uma cirurgia de mudança de voz, a região onde essa cânula vai passar com o anestésico e com o oxigênio para você, ela reduziu o tamanho. Ela ficou bem menor. No meu caso, particularmente, está menor do que uma traqueia com os espaços das cordas vocálicas do que qualquer mulher cis. Então, mas que tipo de cirurgia é essa que eu estou falando? Glotoplastia de Wendler. A tireoplastia tipo 4, você não mexe na corda vocálica, a não ser esticando. Mas ainda assim, quando ela passa, a cânula passa nas suas cordas vocais,
ela arranha, ela estica, ela pressiona, e o tempo que tu ficar na cirurgia é o tempo que isso vai estar acontecendo com as suas cordas vocálicas. E é isso que eu estou tentando colocar para despertar. Faça um planejamento cirúrgico, lembrando que nessas cirurgias todas que você vai fazer, se você conseguir, né, deixar a mudança de voz por último. Porque aí você vai partir para tranquilamente fazer só a mudança de voz, a cirurgia, e ficar em paz. Você não vai ter nenhum outro tipo de cirurgia para fazer que necessite entubar, entendeu? Existe solução? Claro que existe. Existe, ao invés da anestesia geral, existe a possibilidade de você fazer uma anestesia peridural, você pode fazer uma raquidiana, enfim, com todas as consequências de cada tipo de anestesia. E você também pode, se houver, porque assim, qual é a questão? Os médicos dizem, mas vamos supor que no meio da cirurgia tu tem uma intercorrência, tem uma questão, eles chamam de hemodinâmica, ou seja, se tiver um problema de sangramento, hemorragia, aí eles param aquele tipo de anestesia e vão direto para anestesia de intubação, que é quase que um coma induzido. Então essa cirurgia é a que é perigosa para quem já fez mudança de voz. Quem não fez mudança de voz também é perigosa, mas não vai alterar a tua voz, vai simplesmente, você vai ficar como aconteceu quando eu já tinha feito a tireoplastia, fui fazer meu fenol, eu fiquei 15 dias com a minha voz rouca e danificada. Por que isso não me afetou, não me incomodei tanto? Porque eu já tinha agendado a próxima, que é essa que eu fiz agora. Só que agora, para a próxima cirurgia minha, que é CRS, não dá para entubar. Entendeu a situação? Qual é o dilema que eu tô? E qual é o dilema que a medicina também tem? Porque no meio de uma cirurgia, eles podem sair de uma peridural, eles podem sair de uma raquidiana e entubar, para salvar a vida da paciente. Só que nessa de salvar a vida da paciente, para quem já fez cirurgia de mudança de voz, vai perder a cirurgia, literalmente. E o pior de tudo, 99% dos casos, jamais vai ter a voz feminina. Porque é uma questão muito séria. Quando você mexe nas cordas vocálicas, imagine 2 tubos, 2 cilindros. Quando você faz a glotoplastia de Wendler, que não é apenas esticar, ela envolve você costurar 2 cilindros. Imagina 2 cilindros com diâmetro, você costurar 2 cilindros ao mesmo tempo. Você tem que achar a posição exata dos dois, senão eles vão, por exemplo, vamos supor, em vez de ficar assim retinho, se ficar mais alto, a voz não é a voz aguda mais, é grave, entendeu? Então assim, esse é o grande risco. Oi Vera, boa tarde, tudo bem? Esse é o grande risco e essa é a questão. Por isso que eu estou fazendo aqui ao vivo, porque seria bom, é melhor que tenha perguntas, porque ajuda bastante. Então assim, o risco é esse. Então quem for fazer, planejar uma cirurgia de mudança de voz, a minha sugestão é que ela fique como a última cirurgia. Porque nas outras cirurgias, todas elas, a anestesia geral vão entubar você. Quando entubarem você, as suas cordas vocálicas vão ser danificadas temporariamente ou até definitivamente, dependendo da hora da intubação. Então assim, hoje, a situação da Maria Antônia é a seguinte. Eu estou conversando com os anestesistas, tem um grupo de anestesistas lá de Blumenau. Na semana agora, né, segunda, terça-feira, nem sei, depende mais deles do que de mim, vamos fazer um vídeo para que todas essas questões sejam abordadas, conversadas, discutidas ao extremo, porque no meu momento atual, até brinquei com o Dr. Martins, que eu só faço graça mesmo, que eu acho a vida bem interessante, bem engraçada. Aí, assim, para mim agora, não, a cirurgia de anestesia para a cirurgia desse porte, 6, 7 horas, ou ela é a peridural raquidiana, eles dizem, só essa. Não dá para me entubar, senão eles vão danificar minha voz definitivamente. Definitivamente. A chance de dar errado é 99%. Por quê? Porque mesmo a cânula feminina que vai para dentro da garganta da gente para levar anestesia e ar para o pulmão, essa menor que a feminina, para mim, o meu espaço é menor que o espaço entre as cordas vocálicas de uma mulher cis.
Entende a questão? A única alternativa seria uma intubação usando um catéter infantil. Engraçado, né? Aí faria uma cirurgia peridural ou raquidiana, que eu até brinquei com o Dr. Martins, né? Falei assim, vai ser um parto para nascer uma menininha, que é a cirurgia de redesignação, né? Só que brincadeiras à parte, se houver qualquer tipo de complicação e precisar intubar, e é isso que eu vou falar com o anestesista, só pode ser com aquele catéter infantil. E ainda correndo o risco de me machucar, danificar a minha voz. Como sou uma equipe muito especializada, é isso que eu estou falando. Eu vou trocar essa ideia com eles, essa semana que entrar, e do que eu conversar com o anestesista, eu vou ter que decidir, porque qual é a grande diferença? Qual é o meu dilema agora? Eu, por decisão própria, estou indo fazer a cirurgia. Se algo der errado, eu não vou culpar ninguém, vou culpar mim mesma. Aí alguém vai dizer, mas pode ser que um dia você tenha uma emergência. É verdade, precisa entubar, é verdade. Mas aí não é escolha minha. Alguém tentou salvar a minha vida e danificou minha voz. Isso é diferente. Entende a diferença? Então, assim, obrigada, amiga. Eu também estou torcendo para dar certo. Assim, existe uma grande possibilidade de que tudo corra bem. Mas, assim, como eu sou uma mulher muito, vamos dizer, precavida, eu estou me assegurando de todo tipo de risco e todo tipo de solução, né? Então, assim, existe um aparelhinho chamado videolaringo, uma coisa assim, que é um microscópio pequeno com câmera na ponta, com alargadores, que aí sim, esse anestesista, que é o que eu vou conversar semana que vem, ele vai até lá com luz, com câmera, com tudo, e passa o infantil, entendeu? Então, essa é a minha condição real para poder fazer essa minha última cirurgia. Eu estou confiante, claro, estou confiante, mas assim, porque essa equipe é uma equipe top, né? Não vamos nem falar mais nada, que é uma equipe que tem reconhecimento internacional. Mas a responsabilidade de ir para a cirurgia é minha, né? A deles é de manter que tudo dê certo, né? Eles vão ter que fazer o papel deles lá, não apenas para me manter viva, etc e tal, mas principalmente para não danificar a minha voz. Conversei com os 2 médicos que operaram mais a fono. O risco de, se porventura houver uma lesão nas cordas vocais hoje, é 99% de eu não ter mais a minha voz como tenho agora, não ter mais a voz feminina. Então, assim, é muito sério o negócio. Mas é uma decisão que depende, né, do que eles me falarem como anestesista na semana agora. Eu acredito, espero que tudo corra bem, né? Mas eu tenho que, como diz aí a amiga, né? É isso aí, nós temos que precaver mesmo. E outra, exatamente, nós só temos uma única vida aqui nesse momento, certo? Tem gente que acredita que tem outras depois, né? Enfim, mas não necessariamente nesse corpo, em outras situações, né? Mas o que acontece de fato? De fato mesmo, esse médico anestesista vai ter que me convencer que é seguro para mim. Porque do contrário, eu nem sei como é que vai ser. Mas é um dilema muito sério e muito grande. Mas eu sou uma pessoa otimista, mas realista, né? Otimista baseado em fatos, não otimista baseado em milagre nem suposições. Não é comigo, não. Fatos, sim. E fatos científicos, onde eu possa entender o que o médico está dizendo. É lógico que eu estou fazendo um monte de pesquisa na internet, né? Fiz 1 milhão de pesquisas aí e vi vários tipos de vídeos, vários tipos de procedimento, mas a questão é assim, no hospital que eu vou, doutor anestesista, tem esses aparelhos modernos aí ou não? Porque eles são caríssimos, né? Tem ou não tem? E se tem, está pronto para usar em mim? Como é que é isso? Sou uma paciente criteriosa. Mas é isso, então, basicamente, né, é sobre isso que eu queria conversar. Olá, tudo bem? E fica aberto aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta com relação a essa questão específica para quem vai fazer a cirurgia de qualquer cirurgia e também decidiu fazer, oi Vitória, e também decidiu fazer
a cirurgia de mudança de voz, lembra, inclua no teu planejamento cirúrgico o momento certo. Isso conversa com seus médicos, né? O momento certo para esse tipo de cirurgia. Eu acho até que eu dei sorte. Por que que eu digo que eu dei sorte? Porque, apesar de não poder fazer intubação, em último recurso, a cânula infantil, acho que até dá, mas nem tentar eu quero. E aí existe essa possibilidade da raquiana e a peridural. E as duas são muito eficientes, né? E os médicos anestesistas sabem fazer muito bem. Mas imagina, por exemplo, se eu não pudesse submeter esse tipo de cirurgia. Eu estaria no dilema terrível. Porque você imagina, tu vai fazer uma cirurgia de CRS. E aí você sai, você resolveu a sua disforia. Aí tu sai daquela cirurgia e a tua voz não é mais a mesma. Tu voltou a ter uma voz masculina. Entendeu a dificuldade? E o risco é muito grande, 99%. Falei com os 2 cirurgiões que me operaram, né? Enfim, é isso. Então, a data não depende de mim. A data para a cirurgia depende lá da clínica lá de Blumenau. Mas antes de eu conversar sobre datas... Ô, velho, tudo bem? Historiador presente. Antes de eu conversar sobre datas, né, eu tenho esse interesse nessa questão da anestesia, que para mim é um fator decisivo, né? Porque às vezes, sabe o que acontece? É muito comum as pessoas, e é normal, né? Comum porque é normal. As pessoas que vão submeter a uma cirurgia, elas assinam 1 milhão de papel. Você nem sabe o que está assinando, mas está assinando um monte de coisa ali, viu? E aí, vou dar um exemplo clássico. A pessoa vai fazer videolaparoscopia para fazer uma cirurgia no estômago e ela entra na cirurgia achando que são 5 furinhos lá. Só que no meio da cirurgia deu um problema. E aí os médicos resolveram abrir a barriga. Então a pessoa entra achando que sai com 5 furinhos, né? E sai com rasgo de ponta a ponta no abdômen. Por quê? Porque os médicos têm que salvar a vida da paciente. Se houve uma intercorrência, se houve uma complicação, eles vão usar os recursos que tem lá para resolver. E isso significa, no caso dessa laparoscopia, abrir o corpo da pessoa. Assim, não é para assustar, mas toda cirurgia tu tem que avaliar muito bem custo-benefício. Por quê? Eu vou ter um benefício de um implante de prótese mamária. Quais os riscos? Não é só achar que vai lá, coloca e sai, tá tudo bem, sai andando. Tem risco. Então, assim, tem que passar por um cardiologista. Esse cardiologista vai ter que definir, tem uma tabela lá, né? Risco leve, acho que é leve, pequeno, leve, médio e grande, elevado. O fato de ter risco elevado também não quer dizer que não pode ir fazer a cirurgia. Ele vai dizer o tipo de complicação e os cirurgiões lá na hora vão saber como resolver aquele tipo de complicação. Mas você é que decide. É você que vai ficar lá, né? Então você tem que ter essa noção exata, clara, do que você está fazendo ali. O que eu estou fazendo aqui nesse centro cirúrgico desse hospital? Isso, tenho tranquilidade porque já avaliei os riscos e estou na mão de médicos competentes. Pronto, sossega. Mas não é uma coisa para ir no impulso, não é para ir na emoção, menos ainda ir na disforia, né? Porque disforia só serve para atrapalhar. Tu tem que ter um planejamento e ser uma coisa consciente, tá bom? É isso. Então eu acho que eu vou acabar daqui a pouquinho fazendo um vídeo, aproveitando algumas perguntas que eu vi que surgiram aqui, né? Com relação a esse tipo de situação, né? Olá, tudo bem? Esse tipo de situação. Aproveitar as perguntas que vocês fizeram e em cima disso também vai ser interessante para poder abordar essa questão do vídeo, né? É o vídeo que eu tinha falado, que na hora de fazer o seu planejamento cirúrgico, se e somente se, vamos dizer assim, você quiser fazer uma cirurgia de mudança de voz, você tem que lembrar que ela tem que ficar lá por último. Porque se em qualquer outra cirurgia anterior você vai ser entubado, a anestesia geral é sempre com intubação, né?
Anestesia geral nada mais é do que te colocar num estado de semiconsciência ou semicoma, mas sem perigo, tá? Com grande chance de sucesso. E você, ao mesmo tempo que tu tá ali, né, você tem menos risco com relação a isso. Sim, essa pergunta é muito interessante. Tem alguém de confiança? Sim, sempre. Você tem que ter alguém que te acompanhe, né? É desejado que isso aconteça. Por quê? Aí tá. Tem duas partes da sua pergunta. Alguém de confiança que seja da família, tudo bem. E se não tiver alguém, por exemplo, às vezes vem paciente fora do Brasil e não tiver alguém que acompanha, não tem problema. Porque lá na Transgender, eu não falo do resto porque eu não conheço, mas eu conheço de lá. Então lá você, quando chega, por exemplo, vou fazer cirurgia amanhã. Então eu chego hoje, tenho uma consulta pré-cirúrgica, já me preparo para a cirurgia de amanhã, tenho conversa com o médico hoje, todas as dúvidas que tiver já tira. Amanhã vai no horário certo lá para internação. Só que quem te leva? A Claudete e o Vitor, que são as pessoas que fazem essa equipe, compõem a equipe da Transgender, né, Center Brasil, e essa equipe recebe você, se você, vamos supor, você vai de avião, vão lá, pegam você no aeroporto, levam lá para a casa deles, é uma casa fantástica, uma família fantástica, amiga do meu coração, amigos, né? Enfim. E aí você tem esse acompanhamento de lá para a consulta e da consulta para a cirurgia, para o hospital, e vai buscar você quando você tiver alta no hospital. Os médicos vão diariamente verificar você no hospital, entendeu? E claro, né, se você tiver um amor que vai junto, melhor ainda, né? Fica perfeito, então. Deixa eu ver aqui. Sobre a voz. O tempo é muito longo para adequação para o gênero feminino ou vai depender do timbre e do naipe de voz? Então, tem dois tipos de cirurgia. O primeiro tipo chama-se tireoplastia tipo 4, que é feito o quê? Anestesia local nessa região, tá? Nessa anestesia local é feita uma incisão na traqueia, é aberta a traqueia, as cordas estão ali logo em seguida abaixo, a traqueia ela é fechada, ela é reduzida no diâmetro da traqueia através de cirurgia e através de pontos, né? E aí por isso que tem um limite, né, da traqueia para fechar, para não ter problema dos pontos romperem depois, tá? Porque a traqueia ela fica em constante movimento, 24 horas por dia. Mesmo que quando você respira ela se movimenta, quando você engole ela você não precisa falar, só disso ela já se movimenta, certo? E essa cicatrização ocorre com isso tudo junto. Claro que tem que ficar 15 dias sem falar nada, né? Silêncio, voto de silêncio, é interessante para treinar a paciência, para quem gosta de falar como eu, né? Mas assim, você tem outras alternativas, pega um celular, faz um texto, manda o celular falar e aí você se comunica com mais tranquilidade. Então, na verdade não depende do timbre, não depende do timbre, não depende desse tipo de situação causada com o uso das cordas vocais. Depende da posição das cordas vocais e nessa tireoplastia tipo 4 não se toca nelas, apenas estica. Estica porque quando move a traqueia, fazendo isso na traqueia, elas já são esticadas também, tá? Diferente da segunda cirurgia, que eu fiz também, que chama glotoplastia de Wendler. Essa já é diferente. Essa é feita com um microscópio eletrônico que entra praticamente dentro da sua traqueia. Lá é tudo milimétrico o negócio, entendeu? Imagina que sejam dois cilindros, um do lado do outro, cada um é a corda vocálica. Nessa cirurgia, ele descobre a metade exata do cilindro, faz uma raspagem dos dois lados, junta e costura. Por isso que entubar depois desse tipo de cirurgia, 99% que vai dar errado. Vai dar errado. Ainda mais no caso de mulheres trans, que o tamanho da corda vocálica é reduzido em praticamente 1/3 fora o espaço que o nó fica ali. Então, porque o nó ocupa um espaço também, tá? E aí essa vibração é num espaço bem pequeno. Tanto que depois, na hora que vai fazer após esses 15 dias, não pode fazer esforço nenhum, é uma coisa progressiva, então você vai
reconstruir algumas coisas. Tu vai reconstruir a tua voz, tu vai reconstruir a tua forma de respirar, tá? Isso muda também. E aí, com isso, você fez a última cirurgia que existe, não tem mais outra, e também não tem reparo de sucesso para essa cirurgia. E aí que entra a questão de você deixar ela por último, porque você vai ser entubada caso você queira fazer outras cirurgias, tipo feminização facial, caso você faça lipoescultura corporal, prótese mamária, seja lá o que as outras cirurgias que existem aí, tá? Ou até fenol, por exemplo, que dá uma rejuvenescida na pele por um período, você rejuvenesce uns 30 anos aí, né? Aí tu fica com a pelezinha novinha igual do neném de novo, né? Mas tem que ter cuidado, porque você vai fazer, fez a cirurgia de mudança de voz, a primeira tiroplastia, ainda você tem a chance, se der problema com a intubação, tu ainda tem a chance da segunda, mas na segunda não tem chance de nada. A única coisa que vai resolver, que pode fazer, é um catéter infantil colocado com microscópio, que é videolaringo, não sei o que chama, e luz. E ainda assim, tem que ser um anestesista fantástico para ele enfiar uma cânula infantil para, se você tiver uma intercorrência na raquidiana ou na peridural. É muito complicado. E ao mesmo tempo, é o que eu estava falando um pouquinho antes, é complicado e a responsabilidade, quando você escolhe fazer a cirurgia, não pode culpar ninguém, a responsabilidade é tua, né? Agora tu imagina a situação. Aí tu vai lá fazer uma cirurgia de CRS e deu uma intercorrência e o médico nem sequer está sabendo anestesista, ou não tem um instrumento, ou falta material lá no hospital, vão te entubar com uma cânula grande que vai passar. Aquilo não é macio, não tem nada de macio ali. Ela passa batendo nas laterais, tanto da traqueia quanto das cordas vocálicas. E o dano, fatal. Sem chance. Então, para evitar isso, que eu estou aqui sugerindo, de que façam um planejamento seguro e deixem essas cirurgias, pelo menos, tem que ser antes da glotoplastia de Wendler, se você, porventura, fazer. Lembrando, ó, a maioria não faz, tá? Eu já sou uma raridade, uma exceção em tudo, né? Já começa a transição em idade madura, e agora vem essas novidades que eu vou falando e passando, né? Mas eu gosto de compartilhar exatamente por isso, porque obviamente nem eu sabia disso que eu estou falando agora, tá? Por felicidade, eu até agradeço, existe alternativa, mas é uma alternativa bem arriscada. Por isso que eu tenho que pensar bastante no assunto. Tá bom? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta contento, né? Espero que sim. É isso aí. Então, essa semana aqui vai entrar, eu vou conversar com o anestesista através de vídeo telemedicina, essas coisas assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito criteriosa, ainda mais com a saúde, né? Idade madura tem que cuidar, né? Uma senhorinha de 60 anos tem que ter cuidado. Só pode fazer se tiver no mínimo 99% de garantia do resultado. Né? Porque 1%, fazer o quê, né? Faz parte. Mas estatisticamente tem solução. Eu só quero me certificar mais ainda. Né? Vamos ver. Tá bom? Pessoal, excelente final de semana para todos vocês, todas vocês. Até breve, até a próxima. E eu vou lá elaborar um vídeo melhorzinho aí, né? Aproveitando essas perguntas aí que vocês fizeram aí, que eu agradeço desde já. E ao mesmo tempo, um excelente final de semana. Com ovinho de chocolate, o que quiser, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Tudo de bom. Até breve, até a próxima. Tchau.